Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Karine Giotti e, para quem não me conhece, eu sou consultora, mentora, coach materna, parental e de introdução alimentar. Nesse vídeo, como eu já havia prometido para vocês no perfil do Bebê Bom de Boca, eu vou trazer considerações básicas acerca dos temperamentos da criança. Na verdade, os temperamentos você também vai conseguir se identificar, né? Mas a princípio eu estou trazendo a questão do temperamento da criança, porque ainda também não sofreu tanta influência assim, modificação com o meio. Tá? Como eu havia mencionado para vocês logo de início, eu vou trazer 2 livros de base, que serão esses aqui. O Temperamento Sem Limites, da Isa Minatel, e os 4 Temperamentos, do Ítalo Marcilli. Por um vídeo que eu proponho, por uma série de vídeos que eu proponho, os aspectos básicos dos temperamentos, eu acredito que tudo que você possa querer saber também, você vai estar bem servido com esses 2 livros. A gente havia combinado que eu faria uma série com 5 vídeos. O primeiro explicando um pouco sobre temperamentos em si, considerações iniciais, e depois cada vídeo baseado e focado num temperamento específico. Tá? Não vou trazer considerações tão aprofundadas, porque a ideia é trazer uma série, mas não uma série longa de vídeos, e à medida que vocês tiverem interesse, a gente pode fazer outros vídeos, a gente pode também trazer contatos, enfim, né? Se quiser saber um pouco mais aprofundado a respeito disso, como eu mencionei antes também, né? Eu sou consultora, mentora, então vamos entrar em flow junto, né? Juntando com outro perfil, né? Do Maternidade em Flow. Então é isso, vamos lá. Iniciando o que vem a ser temperamento. Os temperamentos, segundo a Isa Minatel, são conjuntos de traços de personalidade de uma pessoa que tem características específicas. Quais são essas características específicas? Elas são detectadas, elas estão presentes desde os primeiros anos de vida da criança, apesar de não necessariamente desde os primeiros momentos você conseguir perceber exatamente e com certeza qual que é o tipo de temperamento da sua criança, você consegue ter dicas daquilo dali e ao longo do desenvolvimento dela você consegue perceber para qual temperamento ela pende mais. Outra coisa, o temperamento ele pode ser influenciado geneticamente, isso é uma coisa bem interessante de se analisar. E uma terceira coisa é que apesar de a gente ter vários outros tipos de grandes influências na nossa vida, como educação familiar, educação escolar, sociabilização, necessidades, manifestação de desejos ou qualquer coisa do tipo, né, dentre outras coisas, os temperamentos eles têm a tendência a serem instáveis a longo prazo. Então, por mais que a gente consiga agir de determinadas formas, que não necessariamente são características dos nossos temperamentos, nós todos temos temperamentos base. Segundo a Isa Minatel também, a gente tem a ideia de que os temperamentos existem, os temperamentos que são tidos como principais e os secundários. Ela traz uma visualização bem interessante sobre os temperamentos, que ela classifica como se fosse uma régua. E nessa régua você tem os temperamentos nas suas graduações possíveis. Não necessariamente quando você é constatado ou você percebe que você é de um determinado tipo de temperamento, que você está no grau máximo desse temperamento. Você pode estar no meio do caminho e não se identificar com todas as características. Isso já é uma ideia legal eu trazer para vocês logo de cara, porque nos vídeos posteriores eu vou trazer características digamos assim, estereótipo do temperamento. Não significa que todas as características estarão presentes em você, você vai se identificar com elas, mas você vai se identificar com a grande maioria delas. Outra coisa, como eu já tinha falado, são 4 temperamentos. Hipócrates e Aristóteles detectaram esses 4 temperamentos. Quais são? O colérico, sanguíneo, melancólico e o fleumático. Então a gente, não necessariamente como eu falei, vão ser 4 tipos de pessoas, né, que existem no mundo, existem outras grandes influências que cada pessoa sofre, senão só teríamos 4 tipos de pessoas no mundo, e as graduações disso, né, as temperanças de cada graduação, digamos assim, faz com que as pessoas, mesmo que tenham o mesmo temperamento, não necessariamente sejam pessoas completamente idênticas. Vão ser pessoas que vão ter determinadas convergências, mas não necessariamente serão iguais. Uma última coisa a respeito dos temperamentos que eu quero trazer para vocês.
Existem os 3 As que também a Isa Menatel traz perfeitamente sobre os tipos de temperamento. O que o temperamento vai afetar? Ele afeta na afetividade, na atividade ou nível de excitação e na atenção. Então, são coisas que a gente vai perceber que, por exemplo, existem crianças que demonstram mais afetividade do que outras, tem crianças que exigem um nível de atividade muito mais alto do que outras, que não param quietas, que são aquelas inquietas e que parecem que estão sempre pilhadas, que têm um nível de excitação muito alto, enquanto isso tem outras crianças mais paradas, mais prostradas, que não têm um nível de agitação tão grande, que se contentam em ficar mais paradas numa determinada atividade do que outra. E a questão do nível de atenção, existem crianças que têm uma atenção voltada mais ao mundo externo e outras voltadas ao mundo mais interno. É interessante trazer isso porque a gente tem uma tendência a querer uniformizar as crianças, né? E aí a gente sempre tem aquela ideia de que não, criança dá trabalho, é assim mesmo, criança é assim, mas não necessariamente quando você está falando de um aspecto ou outro, se aplica a todas as crianças. É interessante você saber as peculiaridades da sua criança e das crianças que você convive, porque não existem formas prontas, automáticas, de se lidar com uma mesma criança. Tanto é assim que a gente pode ter pessoas que sempre falam assim que cada filho é de um jeito, que tem 3, 5 filhos e cada um é de um jeito. Existirem gêmeos que são completamente diferentes entre si, mesmo tendo a mesma criação, mesmo tendo a mesma influência assim familiar, escolar, enfim, tendo as mesmas bases, as mesmas premissas e serem pessoas completamente diferentes entre si. É interessante a gente saber disso para a gente conseguir lidar melhor com as pessoas, lidar melhor com as situações e perceber aquilo que a gente pode fazer e de acordo com um determinado tipo de temperamento que a criança tenha. Num momento posterior, talvez, eu possa trazer ainda também uma relação entre adulto-criança, e isso é uma coisa interessante também da gente observar, porque também a relação vai variar não só de uma forma unilateral, você analisando a questão da criança, mas você também tem que se autoanalisar, porque o seu temperamento em conjunto com o temperamento da sua criança, vai trazer um tipo de relação que não necessariamente vai ser o mesmo tipo de relação que a própria criança vai ter com o pai, que vai ter com a tia, que vai ter com a avó, que vai ter com o professor, porque cada um tem o seu temperamento e a sua graduação de temperamento. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, espero que vocês gostem. No próximo vídeo eu vou trazer considerações a respeito do temperamento colérico. Um beijo e até o próximo vídeo.